você. Eu espero que você seja encorajado através da história do Fernando. Receba o Fernando com uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Eu vou ler o meu testemunho. Esse testemunho é como a gente faz no Celebrando a Recuperação. Sou um filho amado de Deus em recuperação de feridas emocionais e o meu nome é Fernando. Nasci e cresci em uma família cristã. Meu pai é pastor e conhecia Jesus quando tinha 6 anos de idade, em um acampamento evangélico. Tive uma infância bacana e tenho ótimas lembranças de minha vida. Minha família de origem teve seus problemas e dificuldades, mas na grande maioria das vezes tenho boas e agradáveis lembranças. Meu primeiro contato com o Celebrando a Recuperação aconteceu há mais de 10 anos atrás, por conta do envolvimento de meus pais com o programa. Eles eram muito dedicados e eu acreditava que, por conta de ser seu filho, já conhecia o programa. E como muitas pessoas acreditaram um dia, achava que não era para mim. Afinal de contas, eu já sabia tudo. Além disso, eu era filho do Carlos Barcelos. O que mais eu precisava saber ou fazer? Mas em uma conversa com meu pai, vi que existia o grupo de recuperação financeira. E pensei, opa, acho que esse grupo pode me ajudar. Minha formação é em administração de empresas. Trabalhei por muitos anos na área de negócios de empresas multinacionais e durante quase 8 anos em um grande banco nacional. Mas mesmo ganhando um bom dinheiro, nunca consegui guardar nada. Na verdade, normalmente gastava mais do que ganhava. Mas como tinha um bom salário e tinha bônus, as coisas sempre eram resolvidas no final do ano. E constantemente tinha aquela ideia de que no ano seguinte seria diferente. Insanidade total. Pois como seria diferente se eu não mudava nada? Em um culto de nossa igreja, alguns anos atrás, eu ouvi um depoimento do Celebrando a Recuperação. Depoimento como este que eu estou fazendo agora. Eu me identifiquei bastante com o que a pessoa falava e pensei, se ele mudou, eu posso mudar também. Comecei a frequentar o grande grupo do Celebrando a Recuperação, os grupos de partilha, e foi bem bacana. Eu ia ao grupo de recuperação financeira e percebi que muito do que acontecia comigo era verdade na vida de outras pessoas também. Fiquei animado e encorajado com o programa, mas foi por um curto período e acabei abandonando. Achei que já tinha entendido como resolver meus problemas e desisti do programa. É claro que não tinha resolvido nada e voltei a fazer exatamente as mesmas coisas. Eu gastava tudo que tinha, não controlava absolutamente nada. Sempre achei muito chato fazer controle financeiro, acompanhar o que gastava e literalmente eu ia vivendo. Como o crédito era farto e o dinheiro entrava, não me preocupava com as finanças. Eu tinha medo de olhar meu extrato. Por várias vezes nem abria as contas que chegavam em casa pelo correio e reclamava que tinha tantas contas para pagar. Só não me lembrava que todas elas eu mesmo havia assumido. A insanidade era tanta que cheguei a dever umas 12 vezes o que eu ganhava. E para resolver a situação, tivemos que vender um apartamento para pagar as dívidas. Ele não era quitado, mas já tinha pagado uma boa parte do financiamento. Chegou uma hora que isso realmente me atrapalhava. Era difícil dormir, difícil me relacionar com a minha esposa e família. Me lembro que meu estresse era muito grande, tinha muitas dores de cabeça. Por algumas vezes tive vontade de sumir, de deixar tudo para trás. Sabia que isso era somente pensamento, mas que me deu vontade, deu. Finanças pessoais é algo relativamente simples. Todo mundo sabe que para administrar bem suas contas, você deve gastar menos do que ganha. Ainda mais para uma pessoa que trabalhava em um banco. O brasileiro é muito explorado pelos bancos, pois não tem nenhuma educação financeira. Mas esse não era o meu caso. Eu sabia na teoria, tinha feito diversos cursos e lido muitos livros sobre o tema. Eu poderia dar uma palestra excelente de como administrar o seu dinheiro e todos iriam acreditar em mim. Mas por que será que eu simplesmente não conseguia fazer o que eu sabia? Entre conhecer e fazer existia um abismo e eu simplesmente não conseguia fazer. Não conseguia dizer não à minha família quando elas queriam qualquer coisa. Não conseguia cumprir nenhum planejamento que havia me proposto a fazer. Me sentia obrigado a dar presentes a todas as pessoas à minha volta, mesmo que não tivesse dinheiro. Além disso, as marcas sempre foram muito importantes para mim.
Eu olhava para ela e dizia, a vida é agora. Sacava o cartão de crédito e era feliz. Afinal de contas, será que eu estaria vivo amanhã? Sempre encontrava uma desculpa excelente para justificar as minhas compras. Eu sabia que precisava mudar, mas o que eu não sabia era como fazer isso. Não tinha forças para mudar e, para falar a verdade, nem vontade para isso. Em 2015, comecei a trabalhar na IBM Alphaville e uma de minhas atribuições era ajudar meu pai no Celebrando a Recuperação. E já que agora eu era responsável pelo programa, eu precisava entender realmente como ele funcionava. Comecei a participar das reuniões do grande grupo às terças-feiras e percebi logo que eu teria que fazer o grupo de passos. A gente teve uma formatura das turmas do grupo de passos de nossa igreja e ficou muito claro que era ali que as mudanças realmente aconteciam. Não havia um grupo aberto na IBM Alphaville e busquei fazer o grupo de passos na IBAB, a Igreja Batista da Água Branca, uma igreja parceira nossa, que também tem o programa do Celebrando a Recuperação. Comecei o programa buscando ajuda em minha vida financeira, pois isso realmente atrapalhava muito. Semana após semana, estudávamos sobre o programa e Deus foi me mostrando questões muito importantes e profundas de minha vida. Sair da negação e assumir que simplesmente não sabia como lidar com minhas finanças e com tantas outras áreas de minha vida não foi muito simples. Mas o que sempre me confortou foi que Jesus se importava comigo e Ele sempre quis o melhor para a minha vida. O princípio 3 foi transformador para mim. Eu havia entregado a minha vida a Cristo há mais de 30 anos, mas nunca tinha entendido que precisava entregar a minha vontade. E entregá-la não somente uma única vez, mas diariamente, a todos os momentos. A cada escolha que eu fazia, precisava colocar nas mãos de Deus a minha vontade. Naquele momento, algumas coisas já haviam começado a mudar, mas ainda não sabia como eu iria resolver as contas que ainda tinha para pagar. E nem exatamente por que eu agia daquela forma. Até que nós entramos no inventário. O inventário é um momento interessante do programa e de nossa vida. Ao mesmo tempo que é muito bom, também é muito ruim. Entrar em contato com as feridas abertas de minha vida não foi agradável. Mas após ter passado por isso, eu me senti extremamente bem. Parecia que tinha tirado um peso enorme de meus ombros, peso esse que nem sabia que eu estava lá. Há uns anos atrás eu assisti um depoimento no Celebrando e foi a primeira vez que eu vi sobre as consequências que o abuso em uma criança pode ter em uma pessoa adulta. Até aquele momento, o máximo que eu achava era que o abuso podia gerar problemas na sexualidade de uma pessoa. Mas percebi que as consequências podem ser muito mais sérias e profundas. No momento de meu inventário, precisei entrar em contato com o abuso que sofri quando tinha 8 anos de idade, na casa de meus pais. Demorei um pouco para entender que o que aconteceu foi um abuso, pois foi feito por uma mulher que cuidava de mim, e eu havia gostado. Mas o que aconteceu naquela época mudou muita coisa em minha vida, e cresci acreditando em uma verdade que não era tão verdadeira assim. A minha sexualidade foi aflorada em uma idade que não deveria ter sido. Além disso, muitos problemas que me atrapalhavam e ainda atrapalham têm a sua raiz nesse fato em minha vida. E uma conversa com meu padrinho, que é o Sidney Costa, uma das conversas duras que muitas vezes eu não gosto de ter, mas que foram extremamente importantes para a minha vida. Me questionei por que eu me auto-sabotava. Porque sempre tive dificuldade em ter sucesso. Parecia que assim que as coisas começavam a dar certo, eu dava um jeito de estragar. Me lembro de começar alguns projetos com a ideia pré-concebida de que iria dar errado. Afinal, eu não poderia ter sucesso. Isso acontecia na minha área financeira, profissional e também com alguns relacionamentos. Meu padrinho me deu de presente um livro chamado O Ciclo da Autossabotagem. E na introdução, o autor conta a história de uma moça que havia sofrido abuso em sua infância. E ele narra da seguinte forma: respirei fundo, perguntando-me como que ela iria lidar com isso, com o fato de que toda a sua vida, todo o sentimento de desamparo e medo, e até de desespero, baseara-se em ter de se submeter, já que não havia escolha, não ter como lutar, nem alguém que a defendesse. Tanto a vida interior quanto a exterior fundamentaram-se nesse terrível acontecimento, nessa sensação de não ter controle que moldou sua vida.
Ao ler esse trecho, eu me vi descrito ali. Palavras como desamparo e medo saltaram aos meus olhos. Pude entender que o abuso me fez acreditar que eu não tinha escolha, a não ser me submeter a algo que eu não queria, a situações que eu não queria, a amizades que me exploravam. Se as coisas iam bem, eu dava um jeito de não irem tão bem assim, pois afinal de contas eu não tinha escolha. Eu tinha que me colocar em uma situação abusiva, em uma situação sem controle algum. Durante muito tempo eu me perguntei qual era o meu sobrenome oculto. Esse era um assunto que o Carlos Barcelos, meu pai, falava em algumas de suas palestras. Que muitas vezes temos um sobrenome oculto e que sua identificação pode nos ajudar em nossa recuperação. Eu descobri que meu sobrenome oculto é Descontrolado. Fernando, o Descontrolado. Como não tive controle algum com o que aconteceu comigo, como me senti totalmente desamparado, assumi que este era a minha realidade. Fernando, o Descontrolado. Descontrolado em minhas finanças, descontrolado em meu trabalho, na minha casa, no meu carro. Tudo era uma grande bagunça. E como sempre fui boa gente, sempre tive muitos amigos, achava que daria um jeito de resolver as coisas na conversa. Não importa que eu perdi algum comprovante, eu converso com o responsável e dou um jeito. Sempre é possível dar um jeito na bagunça que eu me meti. Sempre foi assim, mas isso me fez pagar algumas multas bem altas com a Receita Federal, pois com eles não tem conversa. Na escola eu era amigo de todo mundo, pois assim eu tinha como me proteger de qualquer problema. Sempre busquei estar próximo de alguém mais forte que eu, alguém influente, pois se a coisa apertasse eu tinha a quem recorrer. No trabalho também foi assim. Eu me escorava, me protegia em meus gestores. Em sua grande maioria das vezes tive bons gestores e logo dava um jeito de me dar bem com eles. Até o momento em que assumi um cargo mais alto na companhia em que eu trabalhava, um cargo de gestão, e não tinha ninguém para me proteger. Ninguém como se fosse um escudo para mim. E eu me senti totalmente desamparado, me senti exposto. O sentimento era como aquela criança desamparada, que não tinha ninguém para protegê-la. E ao invés de enfrentar o problema, eu simplesmente fugi e nem sabia o porquê. Na época, coloquei a culpa em um diretor que estava me perseguindo. Deus foi muito bondoso comigo e me deu um outro emprego, me tirando daquela situação. Até que entendi que isso era uma das consequências do abuso em uma pessoa adulta. Nem sempre daria para resolver tudo na amizade. E quando precisava enfrentar o boi de frente, não tinha forças nem energia para isso. Depois de ter completado o meu inventário, fiz as minhas confissões ao lê-lo para meu padrinho, e foi uma das melhores experiências da minha vida. Tiveram coisas que falei depois de mais de 25 anos, e eu pude experimentar o que Tiago diz em sua carta, no capítulo 5, versículo 16. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A primeira vez que falei sobre o abuso, eu chorei muito. A segunda, chorei bastante. A terceira, eu chorei. E agora eu consigo falar com certa naturalidade. Não é agradável, mas não dói tanto. Nas minhas confissões, Cristo começou a atuar sua cura sobrenatural em minha vida. Eu pude perdoar a pessoa que fez aquilo comigo. Pude perceber que eu não tive culpa nenhuma pelo acontecimento e que realmente, como uma criança, eu estava totalmente desamparado e não tinha a menor chance de me defender contra um adulto. As separações começaram naquele momento e duraram por um bom tempo. Pela graça de Cristo, consegui pagar praticamente todas as minhas dívidas, faltando somente algumas que estão sob controle. Mas teve uma reparação que demorou um bom tempo para conseguir fazer. Eu precisava fazer uma reparação com a minha mãe, mas eu não sabia nem como, nem quando. O Celebrando nos ensina que para fazer as reparações, é importante perceber e entender o momento correto de falar. Não dá para simplesmente sair ligando para todo mundo de sua lista. E foi isso que aconteceu. Eu orei muito a Deus pedindo uma oportunidade de conversar com a minha mãe. Levou 1 ano para a oportunidade surgir. Em uma conversa, Deus deixou muito claro que era aquele o momento certo de falar. Conversamos sobre o que aconteceu e ela ficou totalmente indignada. Realmente muito triste. Nunca imaginou que aquilo pudesse ter ocorrido. Disse que tomava muito cuidado conosco, mas principalmente com homens. Nunca imaginou que isso poderia ocorrer com uma mulher. Para mim, essa reparação foi libertadora. Isso porque eu tinha dúvidas lá no fundo de meu coração
se minha mãe sabia ou não do fato ocorrido. Pensava, como uma criança poderia ter sido deixada por alguém que a amava? E descobri que o que acreditei ser verdade durante anos de minha vida, era uma mentira. Construí muito de minha personalidade em cima dessa mentira. Quando, pela graça de Cristo, a verdade veio à tona, pude me libertar de um grande ressentimento do passado. Essa mentira havia feito com que eu me sentisse abandonado, desprotegido, mas agora não precisava mais ser assim. Nessa mentira estava a raiz da minha necessidade de proteção de pessoas, além de Deus e mim mesmo. Entendi que mesmo naquele momento, Cristo estava comigo, nunca me abandonou. A minha necessidade de ter alguém que me protegesse, que fosse um escudo para mim, poderia ser suprida por Cristo. Antes eu nem sabia sobre isso, mas agora tinha a experiência que Ele iria me proteger. Não precisava de ninguém mais. Além disso, não precisava mais ficar preso naquele momento de minha vida. Cristo começou a me mostrar que era o meu sobrenome descontrolado, o responsável por eu me colocar em situações sem controle algum, como dívidas altas, entregas de projetos fora do prazo, procrastinação, falta de disciplina, mesa de trabalho bagunçado e carro bagunçado. Nada disso precisa mais ser verdade em minha vida. Minha identidade está em Cristo e não nos meus erros, não nas minhas compulsões. Preciso diariamente, um dia de cada vez, ouvir do Espírito Santo que eu sou um filho amado de Deus. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez por mim. Hoje, minha vida financeira está relativamente sob controle, só por hoje. Trato o dinheiro, as lojas, o cartão de crédito com muito respeito. Sei as consequências de perder o controle e sei que a recaída pode estar logo ali. Pedi ajuda para pessoas que sabem fazer isso muito melhor do que eu, pois realmente sou incompetente para fazer isso sozinho. A minha autossuficiência foi o que me levou para o buraco, e não preciso saber tudo. A declaração de que eu não preciso saber tudo é libertadora. Com a ajuda de outros, hoje sei o que gasto, como gasto. Tenho um planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo. Ainda existem várias outras áreas de minha vida que Cristo tem trabalhado diariamente. Viver essa nova perspectiva ainda é muito novo para mim. Comecei este ano um novo ciclo no grupo de passos e Deus tem trabalhado em questões de disciplina, dos projetos dentro do prazo, da procrastinação. Todos são exemplos de fuga da responsabilidade para o prazer. Ao invés de eu fazer o que precisa ser feito, eu prefiro buscar um prazer instantâneo, como aconteceu lá atrás no abuso. Mas Cristo fala ao meu coração claramente: não precisa ser assim. A sua fonte de prazer está em mim e não nas suas compulsões. Veja o longo prazo, veja os projetos futuros, tenha planejamento. Você não precisa ser desorganizado, você não precisa ser descontrolado. Isso é mentira. A verdade é que eu te amo e que há uma realidade muito maior em sua vida. Tenha fé. E como eu vi e experimentei mudanças verdadeiras em outras áreas de minha vida, eu sei que depender dele, um dia de cada vez, essas áreas também serão recuperadas. O melhor que eu aprendi nesse programa do Celebrando a Recuperação foi a mudança na minha forma de pensar. Como Paulo diz em Romanos 12, versículo 2: não vivem como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O Celebrando mudou a minha mente, a forma como eu entendo a vida. O meu relacionamento com Cristo é muito mais real e verdadeiro. Hoje sei que eu não tenho força sozinho para vencer nada, nenhuma tentação, mas que Jesus me ama e me dará tudo o que preciso para vencer qualquer desafio, se eu deixar. Hoje entendo que realmente a vontade de uma pessoa pode ser mudada. Coisas que para mim faziam parte de minha vida, hoje não fazem mais. E pode ser assim com sua vida também. O processo às vezes pode ser um pouco longo, muitas vezes dolorido, mas é muito bom. Viver na verdade, não na insanidade. Ter bons amigos, mas sem ser codependente, algo libertador. A recuperação, ela pode ser vivida um dia de cada vez. Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma cicatriz. Assim como Ele fez com a minha vida,
Ele pode utilizar as suas dores para ajudar muitas outras pessoas que passam por questões semelhantes às suas. O amor de Deus vence qualquer coisa. Muito obrigado por me ouvir.